que vocês abram a apostila de vocês aí na aula 14, né, que nós estávamos vendo lá das teorias dos ácidos e das bases. Vou abrir aqui com vocês. Química, sais. Tá aí, ó. Capítulo 14. Os exercícios do capítulo 14 que nós estávamos vendo hoje de manhã. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nós aprendemos hoje de manhã como é que nós identificamos. É a página 26 da apostila de vocês. Como é que nós identificamos os ácidos e as bases a partir das teorias de Arrhenius, teoria protônica, e a partir também da teoria de Lewis, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro exercício lá da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ele vai dizer assim para você, ó. Observe as equações. Então, aqui você tem um hidrônio, né? Reagindo com cianeto. Lembrando que esse cianeto é aquele mesmo gás letal que, se inalado, provoca morte quase que instantânea, paralisação do sistema respiratório da pessoa. A pessoa começa a espumar pela boca, né? E morre. Aí você tem uma reação reversível em que você tem a formação do ácido, que a gente chama de ácido cianídrico, e a liberação de água. Então, vamos analisar aqui esse composto para a gente estabelecer essa conexão. Quem que está doando aqui hidrogênio, tá? De acordo com a teoria protônica ou de Brochet-Lowry, os compostos destacados são, respectivamente, quer saber aqui, esse HCN, que é o ácido cianídrico, tá? Segundo a teoria protônica, qual que é a função dele aqui nesse composto? Então, é só a gente analisar, né? Então, esse composto aqui, ó, para ele voltar a ser cianeto, ele tem que doar um próton, esse próton aqui representado pelo H+, ele vai doar esse próton para a água. Então, essa água, quando ela recebe o próton, ela volta a formar aqui o H3O+, tá? E libera o cianeto. Então, se esse composto ele é um doador de próton, como ele é um doador de próton, o que ele vai ser, Zé? Bom, por ele ser um doador de próton, então ele é um ácido, tá? Então, o ácido cianídrico aqui, ó, ele vai ser um ácido conjugado da base de cianeto. Então, aqui nós temos um ácido. E o CO2 aqui, aliás, o CO3 2- aqui, o íon, né, que a gente chama de carbonato, ele está agindo como aqui em negrito, Zé? Aqui é um ácido, esse aqui vai ser o quê, ó? Aqui eu tenho amônio e aqui eu tenho CO2. O que aconteceu aqui, ó? Essa amônia, ela passou de NH3 para NH2-, ela formou um ânion aqui, ó. Então, isso significa que um nitrogênio da amônia foi doado ao CO2, CO3-2. Então, o que está acontecendo? A amônia, ela doa H+. Se ela está doando H+, ela é um ácido. E o CO2, nesse caso, ele está recebendo H+. Se ele está recebendo H+, ele é uma base, tá? Uma base de Bronsted-Lowry, ou uma base protônica. Portanto, aqui eu tenho um ácido protônico, um HCN, no CO3 eu tenho uma base protônica, e aqui, ó, eu tenho C2H5O, e aqui também eu tenho amônio. Só que o que está acontecendo? Quem está formando aqui, Zé? Ó, está formando o etanol, isso aqui é o ácido etílico, tá? A gente vai estudar bastante sobre etanol, sobre química orgânica, a partir do ano que vem. E está formando aqui o ânion NH2-. Então, o que eu vou ter aqui, Zé? Bom, esse NH3 aqui, ó, olha que legal. O que está acontecendo com ele? Ele está perdendo um H para formar o NH2-. Então, na verdade, a amônia aqui, ó, ela está doando um H+, tá? Para esse composto, que é para esse ânion, que é o C2H5O-. Se ela está doando um H+, esse H+, ele vai ser expresso no etanol, tá aqui, ó, tá? Aqui o H+, aqui, ó. Então, se a amônia, ela doa
ela está doando, ela é um ácido. E esse ânion aqui está recebendo, ele é uma base, tá? Então, aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho uma base, e aqui eu tenho um ácido. Então, seria ácido, base e ácido. Aí você vai procurar a alternativa ácido, base e ácido. Então, daria aqui, ó, letra D. Ah, então, assim, não teria nenhuma dificuldade para resolver um exercício. Esse exercício aqui é um exercício padrão fácil, tá? Então, é um dos primeiros exercícios, e naturalmente ele vai apresentar, assim, um padrão mais fácil. Agora, vamos dar uma olhada aí nos demais. A gente ver o que está certo, o que está errado. Então, vamos ver aí, ó. Deixa eu mudar a página aqui. Na verdade, não é mudar a página. Eu passar, puxar a página, na verdade, né? Bom, aqui, vamos ver o que ele está pedindo. Aqui vai dizer assim, ó. As várias substâncias conhecidas na atualidade são possuidoras de várias propriedades que podem ser divididas em 3 grupos, a saber, gerais, específicas e funcionais. Aí diz assim, na tentativa de classificar os diferentes materiais existentes nas funções ácidos e bases, várias teorias foram sendo propostas, como a de Arrhenius, que a gente viu que é a teoria aquosa, a de Bronsted-Lowry, que a gente viu que é a teoria protônica, e a última teoria do par de elétron, de doação do par de elétron, que é a teoria de Lewis, tá? Ele diz assim, ó, para as equações A e B a seguir, analise as proposições dadas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o ácido carbônico na presença de água, está formando aqui o hidrônio e está liberando aqui o bicarbonato, que a gente chama esse ânion aqui de bicarbonato na reação, tá? Aquosa a gente chama de bicarbonato, quando você tem a reação de Arrhenius. Aqui eu tenho o amônio na presença de carbonato, ele está formando aqui a amônia e está liberando aqui o íon bicarbonato. Bom, ele pede essas duas, você tem as duas equações aqui, a equação A e a equação B. Ele vai fazer algumas afirmações acerca dessas equações. Aí ele vai dizer assim, na primeira afirmação, ambas são de oxirredução e a água na equação A é base de Arrhenius. Na equação A, vamos ver se a água é base. Primeiro, ó, aqui eu tenho o H2CO3. H2CO3. Bom, esse H2CO3, ele está doando prótons para a água, ele está recebendo prótons para a água. Então, veja que ele está doando prótons para a água. Então, a água aqui, ó, ela é uma base, mas ela é uma base de Bronsted-Lowry. Ela não é uma base de Arrhenius, tá? Então, aqui, segundo Arrhenius, a água aqui é um óxido e não uma base. Agora, segundo o conceito de Bronsted-Lowry, ela é uma base. Então, ela é uma base de acordo com a teoria protônica ou de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, tá? Porque está saindo um H daqui, está doando para cá e está formando com H mais aqui o H3O mais. Então, aqui é uma base, aqui é um ácido conjugado. Então, aqui, ó, é uma base de Bronsted e Lowry, não Arrhenius. Você pode corrigir aqui, tá? Agora, quanto à oxirredução, eu não sei se vocês já tiveram essa aula de oxirredução, que a Ana vai dar para vocês, mas oxirredução é quando você tem uma variação de NOx no composto. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Cada oxigênio menos 2 vai dar menos 6. Cada hidrogênio mais 1, 2 vezes mais 1 dá mais 2. Mais 2 com menos 6 dá menos 4. Então, quer dizer que esse carbono aqui, ó, ele é mais 4, tá? Aí você vai comparar com esse carbono aqui, ó.
como produto. Então, aqui você tem 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tudo isso vai ser igual aqui à carga do ânion, que é menos 1. Qual o número? E aqui é mais 1. Qual o número somado aqui para dar menos 1? Então, eu tenho menos 6 com mais 1, tá? Mais 5. Menos 5, melhor. Menos 5. Para dar menos 1 aqui, vai dar mais 4. Então, o que está acontecendo aqui, ó? A equação A, ela não é uma equação que envolve alteração de NOx. O mesmo NOx de mais 4 eu tenho aqui e tenho aqui. O mesmo NOx de mais 1 eu tenho aqui e tenho aqui, tá? O mesmo NOx do oxigênio de menos 2, ele sai menos 2 aqui e menos 2 aqui. Portanto, essa equação também não é uma equação de oxirredução, beleza? Então, olha só, ambas são de oxirredução? Não. E outra coisa, a base aqui, então, é uma base de Brown-Cetty-Lowry. Então, tá falsa primeiro. Aí, na segunda afirmação, ele vai dizer assim, ó, somente na equação A, há um ácido de arrênios. Então, ó, esse ácido aqui, ele está em meio aquoso, Zé. Está reagindo com água. Esse ácido aqui é o famoso ácido carbônico, que também é conhecido como ácido de arrênio, tá? Então, está correto. Então, aqui você tem o ácido de arrênio, começa com H, né, que é o carbonato com o H, com 2H, e aqui você vai formar, então, o que nós chamamos de ácido carbônico, tá? Então, o ácido de arrênio. Agora, já na segunda equação, o amônio é um cátion para arrênio e o carbonato é um ânion para arrênio. Então, na segunda equação, não tem nenhum ácido de arrênio, tá? Então, somente na equação A, há um ácido de arrênio, correto. Aí, na 3, ele vai colocar para você assim, constituem pares conjugados, ácido e hidrônio. Então, presta atenção aqui, ó. Se a água ela é uma base de Brown-Cetty-Lowry, a água ela vai dar origem a quem, Zé? Ela vai dar origem a um ácido. Quem que é um ácido? Então, a base, ela dá origem a um ácido conjugado. Então, água com H3 ou mais. Então, aqui você tem um par conjugado, está correto. Então, uma base com ácido conjugado. Aí, o segundo que ele propõe, na equação A está certo. E o segundo, ele diz assim, que o ácido carbônico, que está aqui, ó, é um par conjugado com o carbonato. Não. Você pode montar par conjugado referente à mesma equação, que seria essa toda aqui, a letra B. Agora, não dá para você estabelecer um par conjugado a partir de duas equações distintas. Então, aqui você tem uma equação, a A, e aqui você tem outra equação. Então, o ácido carbônico ele está na equação A e o carbonato ele está na equação B. Então, não dá para eu formar um par conjugado aqui. O par conjugado, na verdade, tá? Do ácido carbônico, nesse caso específico, seria aqui, ó, o carbonato. Aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base conjugada. Portanto, aqui está errado. Esse par conjugado que ele propõe aqui na equação B, tá? Então, por enquanto, a 1 e a 3 são falsos. Vamos ver o 4. O 4, ele diz assim, ó. O íon bicarbonato é base de Brown-Cetty-Lowry na equação A. Então, nessa equação aqui, ó, o que está acontecendo? O H3O+, ele doa um H+, que é o próton. Bom, se ele doa um próton, o que vai acontecer aqui, Zé? Ele doa um próton, isso aqui fica H2CO3. Então, esse aqui que doa é um ácido, esse que recebe o próton é uma base. Então, está correto, ela é uma base protônica na equação A, que é a base de Brown-Cetty-Lowry. Aí diz assim, ó, na equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, enquanto que na equação B, encontra-se deslocado para a direita. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que seria o equilíbrio? O equilíbrio é onde estão os pares e as bases conjugadas.
Então, olha só. Aí ele diz assim, que na equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Então, se eu pegar aqui, ó, esses dois, aí você vem com o equilíbrio para o lado de cá, formando o ácido carbônico e a água, você pode ter o equilíbrio deslocado nesse sentido ou nesse sentido, tanto faz. Mas eu falar que o equilíbrio está deslocado para a esquerda também está correto, porque a equação ela é reversível, tá? E quando eu falo que enquanto que na equação B ele encontra-se deslocado para a direita, tudo bem também, porque tanto faz, você tem uma equação que é reversível, o equilíbrio ele pode estar para a direita ou para a esquerda simultaneamente, então a afirmação também pode ser verdadeira, considerada verdadeira, tá? Então aqui, a 1 e a 3 são falsas, ou seja, a 2, a 4 e a 5 são verdadeiros. Vamos olhar aqui. Então aqui nós vamos ter 2, 4 e 5 somente são 2, 4 e 5 são verdadeiros. Então marcaria também nesse caso a letra D de dado, tá? É uma questão também um pouquinho mais trabalhosa, mas também uma questão tranquila, que não teria nenhum problema quanto à resolução, tá? Bem sossegada e bem tranquila a questão. Aí vamos dar uma olhadinha na questão 3 agora. Questão 3 ele vai dizer assim, ó, associe as espécies destacadas da primeira coluna com os conceitos na segunda coluna. Então aqui você tem a primeira coluna e aqui você tem a segunda coluna. Então vamos lá. Aqui você vai ter aqui, ó, a amônia na primeira coluna. Então se eu tenho aqui a amônia na primeira coluna, eu vou ter a segunda coluna também, amônia, e aqui ele vai pedir associe o que apresenta apenas associações corretas. Vamos lá. Olha só. Na número 1 aqui, ó, eu tenho amônia. A amônia, ela é doadora de um par de elétrons. Se ela é doadora de um par de elétrons, ela representa aqui, ó, na proposta de Lewis, uma base, né? Então, quem doa o par de elétrons é a base de Lewis, e quem recebe o par de elétrons é o ácido de Lewis. Então, 1 eu associo com base de Lewis, letra E. Aqui você tem o ácido clorídrico e a água, formando aqui amônio, formando hidrônio, mais o cloreto. Bom, esse ácido clorídrico aqui, ó, ele pode ser um ácido de arrênios, porque está em meio que aquoso. A única coisa que está errado aqui, pessoal, você pode até riscar esse sinalzinho de mais aqui, tá? Isso aqui você pode tampar esse sinalzinho de mais, porque esse aqui é água convencional. Não tem H2O mais, é H3O mais. Esse aqui está errado, ó. Esse sinalzinho aqui está passando, tá? Então, esse aqui, pessoal, nós temos, então, o que nós chamamos de ácido de arrênios, tá? E aqui? Aqui eu tenho o trifluoreto de boro. Ah, Zé, o que seria esse trifluoreto de boro? Bom, da forma como ele está aqui, ele vai receber um par de elétrons. Se ele vai receber um par de elétrons, o trifluoreto de boro, ele é o que nós chamamos de ácido de Lewis. Então, provavelmente, você poderia estabelecer uma conexão entre a amônia e o trifluoreto de bário. Aqui doando é uma base e aqui recebendo, tá? Esse par de elétron
ele formaria aqui, então, o que nós chamamos de ácido de Lewis. E aqui, Zé, aqui nós vamos estudar bastante isso aqui o ano que vem na química orgânica. Aqui eu tenho o radical, né, acetato, que somado à água, ele vai formar aqui o que nós chamamos de vinagre, ou também conhecido como ácido etanóico, ou também conhecido como ácido acético. Então, nesse processo, você tem a liberação aqui do hidróxido, que é o H-. Aí a questão é, Zé, mas e esse elemento destacado aqui, o acetato? O que está acontecendo com o acetato? Bom, o acetato, ele está recebendo um H da água, ó. Então, nesse caso aqui, na teoria protônica, o H da água está sendo fundido ao acetato e está chegando aqui, ó. E a água, quando ela perde um H, ela torna-se um hidróxido, tá vendo? Então, como o doador de próton é a água, e o receptor de próton é o acetato, o que vai acontecer aqui, Zé? Aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base. Nossa, Zé, fácil assim? É. Aqui eu tenho a base de Bronsted-Lowry, tá? Então, aqui você faria a conexão aqui com C, 4C, beleza? Aqui eu tenho 3 ácido de Lewis, 3F. Então, estabelecendo a conexão aqui do que ele está pedindo, vamos dar uma olhadinha aqui. 3F, 4C. Aí daria isso aqui, né? 1E, 2B, 3F, 4C. Aí, no caso desse, você viria aqui e marcaria a letra D de dado para esse exercício, tá? Então, letra I, né? D de dado, não, letra I, para esse exercício, que seria aí a resposta convencional, tá? Aí nós vamos ter aqui uma questãozinha da Unicamp, que dentro daquele resumo, depois eu vou passar para vocês aqui no grupo, aquele PowerPoint, final da aula, eu coloco para vocês aí, que eu usei hoje na aula. Então, aqui a gente tem uma questão da Unicamp, e nessa questão da Unicamp, ele vai dizer assim, ó, considere as reações representadas pelas equações seguintes. Aqui eu tenho água, tenho HCl, portanto, isso aqui é meio aquoso, portanto, isso aqui também pode ter conexão com arrênios, mas o que parece que ele vai pedir aqui com relação à teoria protônica, né? Aí, liberando o íon hidrônio e o cloreto. E aqui você tem a água reagindo com amônio, formando o NH4+, faltou um maisinho aqui, tá? O amônio, e formando a hidroxila. Aí vai dizer para você assim, ó, classifique o comportamento da água em cada uma das reações, segundo o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry. Aí diz assim, justifique. Vamos dar uma olhadinha aqui, ele quer saber o comportamento da água, né? Então é fácil, ó. O HCl aqui, ó, ele é o doador de prótons. Se ele é o doador de prótons, ele está fornecendo aqui o H+ para a água. Se ele está fornecendo o H+ para a água, está vendo que a água aqui, ao somar o H+, vai formar o H3O+, e aqui vai ficar sozinho o cloreto. Então, se ele está fornecendo o H+ para a água, ele é o ácido de Bronsted-Lowry, e a água aqui, nesse caso, é a base protônica, ou a base de Bronsted-Lowry, tá? Então, a água na equação 1, ela funciona como base. E na equação 2, na equação 2 a gente vai ter um inverso. Olha só, a água, ela vai fornecer um próton para amônio. A água está fornecendo um próton para amônio. Sim, está fornecendo, está formando aqui NH4, mais, faltou aqui, né? Então, se a água ela é doadora de próton, ela é ácido. E se a amônia está recebendo próton, ela é base. Então, se na equação 1 a água funciona
como base, na equação 2, ela funciona como ácido, porque é ela que doa o próton, tá? Então, na equação 1, ela funciona como base protônica, e na equação 2, ela funciona como ácido protônico. Simples assim, tá? Era só falar sobre isso nessa questãozinha da Unicamp. Aí você vai ter aqui a Universidade de Montes Claros, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo, e vai dizer assim para você, ó, o enxofre, que é aquele elemento, né, tem aquele odor forte na natureza, que apresenta, inclusive, já contei para vocês, quando você está cortando cebola, ele vai apresentar aquele odor forte, ardido, que, na verdade, ele está na forma de óxido, na forma de SO2 ou SO3, quando ele entra em contato com a lágrima do olho, ele forma um ácido fraco. E ao formar esse ácido fraco, ele provoca aquela irritação no olho, tá? Fica com o olho vermelho, então você fica com o olho ali irritado. Aí vai dizer assim para você, o enxofre reage com o sulfito de sódio em solução aquosa e quente, tá? Então, na verdade, que é E quente. Aí ele te dá aqui a solução. Aqui eu tenho, então, um enxofre elementar. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Aqui ele está te dando aqui o sulfito. Ele está te dando aqui o SO3 menos 2, tá? E ele vai formar aqui, ó, o sulfito, que é essa solução que ele está chamando aqui, uma espécie de sulfito de enxofre, né? Aí ele vai dizer assim, em que conceito essa equação é uma reação ácido e base? Por quê? E que espécie atua como ácido? Bom, aí quando você analisar essa equação, o que você tem que prestar atenção aqui, ó? Você tem que prestar atenção quem está doando próton e quem está recebendo próton, tá? Para você estabelecer aqui a conexão e o conceito correto. Quem doa e quem recebe. Então, quando você olha para essa equação, olhando para ela aqui, ó, quem que está doando aqui, Zé? Doando o parzinho de elétron. E quem que está doando para quem? Presta atenção no detalhe aqui, ó. Ó, se aqui eu tenho 2 menos, o que significa essa carga aqui negativa? Essa carga negativa aqui, ó, significa que esse composto ele recebeu um par de elétrons, por isso que ele é um ânion. Aí, se ele recebeu um par de elétrons, ficou com um par de elétrons a mais, ele é um ânion, né, Zé? É. Se ele fosse um próton, ele teria doado um par de elétrons, ficaria 2 mais. Próton, ou cátion, melhor dizendo, é quando você tem a doação de elétron. Então, ele fica com mais carga positiva, ele ficaria 2 mais. Mas como ele ficou 2 menos, significa que ele tem um par de elétrons a mais. Como ele tem um par de elétrons a mais, é porque ele ganhou um par de elétrons. Ele recebeu um par de elétrons. Então, base de arrênios, ou base de Lewis, é quem doa, e ácido é quem recebe. Então, presta atenção aqui, ó. Essa reação aqui é uma reação ácido-base? Sim. Por quê? Porque nessa reação, o S sozinho aqui, ó, ele está doando, ele funciona como uma base, e o SO3 aqui está recebendo, então ele funciona como um ácido de Lewis, tá? E aqui eu tenho o produto dessa fusão, que a gente chama de produto conjugado. Então, o ácido é o SO3, é o sulfito,
tá? E a base que está doando o elétron, ela vai ser, então, o enxofre, certinho? Então, você fala, nossa, Zé, mas então é bem facinho para a gente identificar, né? Tranquilo, muito tranquilo, muito fácil e bastante objetivo. Aí você vai ter aqui, ó, e vai dizer assim, ó, questão 1 aqui, ó, ele vai dizer assim, observe as equações a seguir. Deixa eu sair daqui, né? E selecione aquelas nas quais a água comporta-se como um ácido de Bronsted-Lowry. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando que a água vai comportar-se, tá? Como um ácido aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse caso 1 aqui, ó, o que está acontecendo, ó? A água, ela está recebendo um próton. Então, no caso 1, quem é doador de próton é o ácido nitroso. Então, a água está recebendo. Então, a água aqui no caso 1 ela é uma base. No caso 2, eu tenho o hidreto, o H-, reagindo com água. O que está acontecendo aqui, ó? Um dos Hs daqui, ó, está sendo doado para esse H, porque os dois Hs formem o hidrogênio gasoso. E se eu subtrair um H de H2O aqui, vai ficar o H-. Beleza. Então, isso significa que a água, nesse caso, é doadora de prótons. Então, a água aqui ela vai ser o quê? Um ácido. Tá? Então, a água é um ácido. E aqui, Zé, que eu tenho NH2 e tenho água. Vai formar um NH3, significa que a água está doando para o NH2 um H. Então, a água aqui também é um ácido. E aqui eu tenho carbonato e tenho água. O que vai acontecer aqui quando eu tenho carbonato, quando eu tenho água não, né? Tem o hidrônio aqui, H3 ou mais. Quem que doa o que para quem? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho bicarbonato formado e tem a água. Então, o que vai acontecer? Esse H aqui do bicarbonato, ele vai ser doado para a água, para formar novamente o hidrônio. Então, se esse H é doado para a água aqui ela recebe. Então, aqui é uma base, tá? Então, se eu for analisar aqui, ó, o 2 e o 3, eles são, então, ácidos de Bronsted-Lowry. Então, eu marcaria aqui, ó, letra B de bola, e refere-se aqui tanto ao 2 quanto ao 3, tá? Então, um exercício também bem tranquilo. Vou fazer mais um aqui. Vou fazer esse exercício aqui, que é o exercício 2. E diz assim, ó. Assinale a alternativa que indica a espécie química que, ao reagir com a água, pode funcionar como ácido de Bronsted-Lowry. Lembra que está reagindo aqui com a água. Então, a espécie que, ao reagir com a água, pode funcionar como ácido. Bom, olhando para essas alternativas aqui, ó, eu tenho o íon bicarbonato, né? O íon bicarbonato, aí você fala assim, Zé, ele pode reagir com a água? Pode. Se ele reagir com a água, o que vai acontecer? Ó, o H daqui, ele vai ser doado para a água, vai fundir-se a água e vai formar o H3 ou mais, que é o íon hidrônio, e vai liberar aqui o ânion bicarbonato, que é o CO3, no caso, -2, tá? Então, nesse caso aqui, que pode funcionar como um ácido reagindo com a água, seria um íon bicarbonato. Aí você viria aqui e marcaria letra C, tá? Bem tranquilo, direto e objetivo.
mais uma olhadinha aqui no exercício. Exercício 3 agora. Também é bem tranquilo. Ele vai dizer assim, ó. Analisando as espécies sulfeto, H+, água, NH3, BF3, alumínio e oxigênio, pode-se concluir, segundo o conceito de Lewis, que, olha só, o H+, ele pode ter função ácida, tá? Nesse caso aqui, ó, o BF3, ele pode receber um par de elétrons, também ele pode ter função ácida, e o alumínio também ele pode receber um par de elétrons, tá? Então, eles têm, então, também função ácida. Então, basicamente, aqui, tanto o H+, quanto o BR, o BF3 e o alumínio, que são situações onde você vai ter aqui, ó, deficiência de elétrons, ou seja, nos dois primeiros você tem compostos que têm a característica de perder elétrons para atingir estabilidade, para ficar com a estabilidade de um gás nobre, pela regra do octeto. Esse aqui você tem um composto parecido com sal, mas que vai receber um par de elétrons para formar também um ácido de Lewis. Então, nessa questão aqui, você marcaria a letra C, tá? Sem medo de errar, de uma forma bem simples e bem objetiva. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos parando, então, por aqui. Por hoje tá bom, né? Você coloca para mim aí, presente aí no canto. Bom, semana que vem a gente vai ter a prova nossa de recuperação, tanto de biologia quanto de química, né? Só estudar a matéria que era a matéria mesmo da prova bimestral, tá? Que é tranquilo. E no mais, a gente não vai ver mais, né, Dassinger? Então, boas férias para vocês aí depois. Dia 2 a gente volta com vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau. Alô, Maria Fernanda. Alô, Sofia. Para você também. Sem problema, Sofia, sem problema. Falou agora.